gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vos farei ouvir. Amém. Até aqui. Aqui nós percebemos o anúncio, tá bom? De Deus escolhendo Jesus como o Messias, e esta é a intenção dele falar aqui: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, ou tem prazer nele, e eu pus sobre ele o meu espírito, e ele vai promulgar o direito para os gentios. E aí ele vai anunciando o que ele vai fazer, e aí então ele diz, tá bom, que no verso número 6, chamou ao filho, em justiça, e tomou ele pela mão, e ele guardará ele, fará ele mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. E ele diz, para quê? Para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Então isso é uma indicação direta da obra de Jesus Cristo, porque ele mesmo disse isso quando ele adentrou no mundo, que se batizou e que passou pelo processo todo de estar 40 dias e 40 noites no deserto, veio ungido pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, começou então a fazer a sua obra, e ele diz que ele veio para libertar os cativos, ele veio para abrir os olhos aos cegos, ele veio para ressuscitar mortos, ele veio para libertar pessoas, ele veio fazer isso. Então aqui está um anúncio, ou um prenúncio desse Messias, do Cristo. Adiantando algumas páginas, vá para Isaías, capítulo número 52. Isaías, capítulo número 52, que está bem próximo aí. Isaías, capítulo de número 52. Nós vamos ler, tá bom, a partir do verso 13. Que diz assim, Isaías 52, a partir do verso 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. 53, 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, e ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pois juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Essa é a missão de Jesus Cristo, de Jesus ou Cristo, ou Messias. Então vamos orar. Maravilhoso Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e desejamos ser edificados por Ti esta noite. Senhor, olhe para esse povo aqui presente, atente para todos nós. Somos, ó Deus, faltos de entendimento, de conhecimento acerca de Sua obra graciosa por meio do Seu Filho amado. Mas eu te peço que nesta noite o Senhor possa iluminar a todos nós, Senhor, e a tantos quantos, ó Deus, ouvirão esta mensagem ao Pai, para que possam, ó Deus, reconhecer a grandiosidade, ó Deus, da obra de Jesus Cristo, o Messias. Senhor, fale aos nossos corações. Leve cada mente aqui cativa a Ti pelo Teu Espírito, e não deixe, ó Deus, que nenhum impedimento, nenhuma distração, na nossa carne ou à nossa volta, venha interferir, ó Deus, na edificação de todos nós. Mas fale, Senhor, fale, ó Deus, conosco, e nos instrua, e nos transforme, para o louvor do Teu nome, Senhor. E opera também sobre a minha vida, concedendo-me graça e sabedoria nesta hora, Senhor, pois eu também, Senhor, não tenho condições de expor a Tua verdade sem a Tua graça. Então opera, Senhor, sobre minha vida e sobre a vida de meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, quando nós contemplamos estas coisas, e olhamos para nós, chamados de cristãos, deveríamos pelo menos ter o entendimento do que esta palavra significa, e nos alegrarmos com isso. Atentarmos para o significado e o sentido do termo, e toda vez que nós pensarmos nisto, e pensarmos que somos assim, nós possamos nos alegrar e glorificar o nosso Senhor pelo que Ele é, quem Ele é e o que Ele fez. Todos nós devemos estar apercebidos disso. É importantíssimo para nós isso, não é? E essa designação, tá bom, de Jesus como sendo o Cristo, ou o Messias, nós percebemos pelo testemunho do Velho Testamento, mas também percebemos pelo testemunho que existe no Novo Testamento. Existe o testemunho de André, que fala sobre isso, e existe também o testemunho da mulher samaritana também, que fala sobre isso. Quando Jesus, ele vai até o poço de Jacó, localizado em Samaria, e encontra aquela mulher no calor do meio-dia, no sol escaldante, e pede a ela para tomar água daquele poço, e aí traçam ali um diálogo, não é? Quando ele revela as coisas acerca do que ela faz, ela diz para ele: eu vejo, Senhor, eu percebo, Senhor, que Tu és profeta. E aí então ele conversa com ela, e no meio da conversa, lá pelo verso 25, 26, ela diz: eu sei estas coisas, porque o Messias virá,
e ele vai nos esclarecer tudo. Jesus olha para ela e diz: eu sou eu que falo contigo. Então o próprio Jesus tinha entendimento de que ele era o Cristo, o ungido, o Messias. E aí nós nos maravilhamos em ver acerca destas coisas, e o conhecimento que nós temos e que nós devemos ter acerca desse Cristo, se dá justamente por isso, pelo testemunho de Deus, que Deus dá acerca desse Messias no Velho Testamento, e pelo testemunho do próprio Cristo, do próprio Jesus, que tem entendimento de causa de que ele é quem é, e ele fala acerca disto. E quando ele fala acerca disto, ele tem em mente tudo o que este nome representa, e nós precisamos ter entendimento disso também. Qual o sentido então de Jesus ser chamado de o Cristo, ou o Messias, ou o ungido? E como ele transmite essa ideia para que a gente possa conhecer o real sentido desta expressão e nos alegrarmos nela? Bem, irmãos, esta palavra, tá bom? Ela é de uma grandeza tal que eu apenas captei algumas coisas acerca dela, porque ela é maior do que meu entendimento, tá bom? Ela é maior do que meu entendimento. Mas vamos começar pelo mais fácil, para que a gente possa entender. E o mais fácil é nós sabermos que Jesus, quando ele fala acerca de que ele é o Messias Cristo, ele também vai dizendo algumas coisas que incrementa esse Cristo, que dá sentido a esta palavra, o Messias. E aí ele fala então, no Evangelho de João, alguns eu sou. E a gente vai caminhar por isso, tá bom? Eu peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 6. Nós vamos navegar um pouquinho pelo Evangelho de João, capítulo de número 6. E por conta do tempo, nós não vamos ler o capítulo todo, vamos logo para onde Jesus declara alguma coisa acerca dele, tá bom? Então vamos para o verso de número 35, Evangelho de João, capítulo número 6, verso 35, Jesus declara assim acerca dele: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Eu sou o pão da vida, ele diz isso. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Daqui nós já vamos perceber, tá bom, o que é que essa palavra, o Cristo, representa. E uma das coisas que Jesus revela de si mesmo como sendo Cristo, é isto, que ele é o pão da vida. E ele fala e acrescenta também que todo aquele que se alimenta dele jamais terá fome, jamais terá sede. Você já percebeu o que significa isso? Olhe e imagine para qualquer situação que possa trazer desespero à sua alma. Olhe e imagine qualquer coisa que esteja perturbando você. Olhe e imagine qualquer causa que esteja lhe afligindo a tal ponto de você perder sono, de você tremer partes do corpo, de elevar a sua pressão arterial, elevar a sua pressão arterial, tá bom? Ou lhe tirar do nível de calmaria que você realmente desejaria estar. Olhe para qualquer situação que possa ter modificado o seu ser a ponto de você perder o apetite, ou desprezar o alimento cotidiano que Deus graciosamente nos dá, e não encontrar nele sabor nenhum. Olhe para qualquer coisa que tire o seu sono. Aí vem Jesus e diz: eu sou o pão da vida. E aquele que de mim se alimenta jamais terá fome e jamais terá sede. Ele diz isso. Qual é o ser humano que se alimentando de Cristo vai ter tamanha perturbação?
ou está aflito de tal maneira que perca o seu sono. Bem, ele promete isso, e ele foi enviado para isso. E ele diz, afirma categoricamente que ele é assim. Agora, o que fazer de nós, irmãos? Deveríamos nos alimentar deste Cristo, deste Messias. Deveríamos ir até Ele e se alimentar dEle, porque Ele diz que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E aí a gente precisa ir a Cristo, nós precisamos nos alimentar desse Cristo, nós precisamos conhecer esse Cristo, para ficar livre de todas estas coisas que nos perturbam a alma, que tira o nosso sono, ou muda a nossa vida, e causa doenças psicossomáticas em nós. Mas não, muitas vezes, irmãos, nós vamos em busca de outros recursos, tentamos resolver com a nossa própria força, no nosso próprio braço, mas a palavra do Senhor diz, maldito o homem que confia no homem, e faz do seu braço carnal, mortal, o seu refúgio. Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, esse será próspero em tudo que fizer. Aleluia, bendito seja Deus por isso. Então veja como isso é gracioso, nós começamos a pensar nesse Cristo, e começamos a identificar o que esse nome significa, e ele é tão grandioso, que não dá para dar uma definição geral, mas ele é ungido de Deus, e por ser ungido, ele declara isso, eu sou o pão da vida, ele diz isso, e o que se alimenta de mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede, ele fala sobre isso. Mas não é somente isso, vá agora para o capítulo 8, e no verso número 12, vai ter outro eu sou de Jesus também. Ele chega a dizer, tá bom, em João capítulo 8, verso de número 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, mais uma vez, Jesus agora dá, tá bom, mais um conceito acerca sobre o seu ser, sobre ele ser o Cristo, ele também é a luz do mundo, quem segue ele não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E quanto de nós não precisamos disso? Quanto de nós somos falta de entendimento, cegos quanto às muitas questões que existem, e as questões da vida e do cotidiano, nós precisamos de alguém que nos guie, que nos oriente, que nos dê sabedoria, e entendimento, e discernimento, porque muitas vezes nossos olhos não conseguem perceber coisa nenhuma, isso é tão sério para nós, que muitas vezes nós entramos em abismo, e nem percebemos que estamos na escuridão, mas Jesus está se apresentando como a luz do mundo, e quem segue ele não andará nas trevas. Isso não é grandioso para nós? Isso é gracioso demais para nós. Se alguém não sabe o que fazer, se alguém não sabe o que realizar, se alguém não sabe que decisão tomar, ele sabe, e ele ilumina o seu entendimento, e dá a direção, ele vai e indica o caminho a fazer, até na questão das próprias palavras, ele diz o que devemos dizer, e quando não dizer, quando falar e quando se calar, ele em tudo, irmãos, está disposto a nos ajudar, para sermos bem-aventurados, para não andarmos nas trevas, para caminharmos do jeito certo, e assim termos uma vida bem-aventurada, irmãos. Quantos de nós às vezes tropeçamos em muitas coisas, porque não somos orientados para essa luz graciosa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e isso ele fala, que ele é, e quem segue ele, não anda nas trevas, de forma nenhuma anda nas trevas. Mas não é somente isso, no capítulo 10, no verso número 9, ele vai dizer um outro eu sou também. No capítulo 10 de João, no verso número 9, Jesus vai dizer, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Então aqui ele se apresenta como a porta do aprisco das ovelhas. Sabe aquele verso do Salmo 23, onde diz assim, que o Senhor faz a gente ser guiado aos pastos verdejantes e às águas tranquilas? O paraíso das ovelhas, o desejo delas é ter um pasto assim,
e água ali para elas se refrescarem quando der sede, paz na alma. E ele está dizendo isso: eu sou a porta, quem entrar por mim vai achar isso, você vai encontrar esse pasto verdejante e esta água tranquila, você será saciado e viverá em paz, porque ele é assim. Não somente isso, também neste capítulo, tá bom? Ele vai dizer também que ele é o bom pastor. Logo no verso 11 ele fala isso: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui está algo grandioso também que a gente precisa aplicar para nós. Todos nós, como crentes em Cristo Jesus, somos ovelhas do Senhor. Ele é o nosso sumo pastor, ele diz isso. E somente ele dá a vida pelas ovelhas. Eu não posso atribuir isso a mim. Embora que eu tenha o título de pastor, o ofício de pastor, isso tenha sido me dado por ele, não foi dada a mim a incumbência de salvar ninguém, porque eu sou pecador semelhante a vocês, homem sujeito às mesmas fraquezas, homem sujeito aos mesmos desânimos, homens também com as mesmas fragilidades que todo mundo tem, mas ele não. Ele é o bom pastor. Aleluia, glória a Deus. E segundo a profecia do Velho Testamento, esse bom pastor, ele vai lá atrás da ovelha, da perdida, da desgarrada, e ele traz para o seu aprisco, para o rebanho, ele cuida dela, ele tira os carrapichos, ele sara as feridas dela, ele põe ela no pasto certo, ele coloca ela para repousar no lugar de descanso, ele cuida dela, ele dá a vida por ela. Jesus é assim conosco. Aleluia, glória a Deus. Ele cuida de mim. Oh, glória. Ele cuida de você. Ele cuida de cada uma de suas ovelhas. E como Senhor gracioso que Ele é, Ele sabe do que cada um necessita, do que você está passando, ou da ferida que está na sua alma. Ele sabe, Ele tem o remédio certo, Ele tem a cura certa, Ele tem a palavra certa para levantar o seu ânimo, para dar vida, porque Ele é assim. É isso que esse nome Cristo representa. Ele é assim. Ele é assim. Imaginamos, irmãos, quantas vezes Jesus chegou diante de pessoas que estavam totalmente desesperançadas da vida, que estavam totalmente desesperançadas da vida. Oh, glória! Que estava totalmente desesperançada da vida, e Ele chega, e Ele se compadece delas, Ele olha para elas, e Ele não tinha beleza nem formosura, mas a palavra dele é espírito e vida. Já imaginou isso? Já imaginou a reação que isso causa em um coração que está desesperançado? Alguém que já não tem mais expectativa de vida, alguém que estava oprimido por demônios, ou alguém que estava com sua alma abatida por ser rejeitado pelos outros, posto à margem da sociedade, um leproso, que deveria ficar em um lugar isolado e não ter comunhão com ninguém, vivendo sozinho em uma tapera, porque não podia ter contato com os demais. Chega Jesus, vai até este leproso, sem medo de pegar lepra, porque ele é a esperança daquele que não tem mais nenhuma esperança. Ele é a vida daquele que já sentenciou-se a si mesmo como alguém morto, mas Ele é capaz de gerar vida. E Ele chega assim, desta maneira, e quando Ele se aproxima e fala, e executa o milagre, cura, e muda a vida de alguém, como mudou de Maria Madalena, que tinha 7 espíritos, e Ele expulsou os espíritos, e ela foi grata por esta libertação, como mudou a de Maria, a mulher que ungiu Ele com bálsamo, chorou molhando os pés dele, e enxugou os pés dele com seus cabelos. A gente não sabe a intensidade e a imensidão da profunda tristeza que havia no coração destas almas, mas Ele sabia, e Ele olha e se compadece
e no seu interior ele simplesmente é compungido a olhar e ter misericórdia, ter compaixão, e ele chora por essas ovelhas que estão perdidas, e ele vai ao encontro delas, e ele olha no olho, e ele fala uma palavra, e ele diz: filha, a tua fé te salvou. Ele apenas fala isso, e quando fala isso, nova vida é gerada. Alguém encontra sentido para a vida. E aí então passa a compreender a grandiosidade desse pastor, o sumo pastor das suas ovelhas. E nós aqui somos ovelha dele. Todos nós aqui somos ovelha dele. Todos aqueles que professaram sua fé são ovelhas dele. E ele cuida de você. Ele cuida de você. Você está aqui esta noite porque ele cuida de você. Ele lhe sustenta. Ele lhe guarda. Ele lhe ama. Oh, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Mas não é somente isso não, ele diz também, agora no capítulo 14, no verso de número 6, João capítulo 14, verso de número 6, vai dizer também, Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora ele se põe como aquele que é capaz de fazer uma ligação entre nós e o nosso Deus. Ele se põe como o caminho. Não existe outro. Eu sou. Se alguém quer se chegar a Deus, tem que ser por Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é o único que pode reconciliar o ser humano com Deus. Somente Jesus. Maria não é mediadora. Pedro, Paulo, João não são mediadores. Tadeu, Silas, Judas, Tiago, Timóteo, ninguém é mediador. Somente Jesus, o Cristo, é o caminho que nos leva a Deus. Somente Ele. Também Ele é a verdade. Ele é a realidade real de todas as coisas, é Ele. E Ele fala claramente sobre isso. Ele diz as coisas com tamanha certeza e tamanha convicção, que, meus irmãos, nós temos o testemunho da palavra, que nada podemos contra a verdade. A verdade, por ser de Deus, e agora nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo, não pode ser contrariada, nem abatida, nem abalada. Por isso que quando nós combatemos os falsos ensinos, ou as heresias, ou falsas doutrinas, e colocamos a verdade de Deus diante delas, elas desmoronam, elas caem por terra, porque a verdade de Deus é a personificação do ser de Deus, é o próprio Deus, é o Senhor Jesus Cristo, a verdade de Deus. E aí, irmãos, a gente vê isso quando, no diálogo que ele tem com os fariseus, doutores da lei, os escribas, e todos os outros daquela época, que se consideravam sábios e entendidos na lei do Senhor, todos eles caem por terra. Não tenha um que lhe convença. Nas argumentações todas, ele diz uma palavra e tudo se desfaz. E eles tentam experimentá-lo, e chegam para tropeçar, mas ele não tropeça, porque ele é a verdade. Ele não é, ele é a verdade. Não existe engano nele, nem falsidade, ele é a verdade. Ele é a única verdade. Aí você imagina alguém chegando, falando acerca de casamento diante dele, querendo colocar algum tropeço, e aí conta-lhe uma história. Mestre, um homem tinha uma mulher e casou. Um homem tinha uma mulher e casou. Um homem tinha uma mulher e casou. E aí esse homem veio a falecer. Como não gerou filho, pela lei, eu peço que vocês troquem as pilhas desses microfones, tudinho, tá bom? Em nome de Jesus. Oh, glória. Ele foi e faleceu, não teve filho. Aí, então, o irmão dele tem que casar para gerar descendência. Aí veio o segundo, casou e morreu. Também, não gerou filho. Aí veio o terceiro e casou, também morreu. Aí veio o quarto, casou, também morreu. Essa mulher parece uma aranha viúva negra, que sai matando os seus parceiros todinho. Aí veio o quinto e também morreu. Aí perguntaram: Senhor, na ressurreição dos mortos, Senhor,
De quem essa mulher vai ser esposa? Se ela casou com 5. Aí ele olha para eles e diz: vocês errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casa, nem se dá em casamento. Ele é a verdade. Aleluia. Ele é a verdade. Aí vem agora com a questão do tributo, para ver se ele era desobediente às autoridades, ou se ele obedecia à ordem do Senhor de se submeter aos seus líderes. Aí vem alguém e diz: Senhor, é lícito pagar tributo a César? Se ele dissesse que não era, está indo contra a autoridade. E se ele dissesse que sim, aí ia contra os que eram oprimidos pelos publicanos e etc. Jesus olhou para ele e disse: me mostra uma moeda. Aí dá uma moeda a ele. Aí na moeda é apresentado lá a imagem, a gravura do imperador. E quem é esse esfinge nessa moeda? Do imperador, é de César. Então ele olha para ele e diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles se calaram. Eles reconheceram que Ele é mestre, que Ele é a verdade, e nele não há engano nenhum. Então o que Jesus diz é verdade, o que Jesus diz é real, e a gente precisa atentar para isso, porque Ele é verdade. Ele também diz, tá bom, que Ele é a vida. E aí essa questão da vida, nós já entendemos que Ele não somente faz com que venhamos a existir, mas Ele sustenta todos nós. Ele faz com que tudo subsista, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Nele tudo subsiste, Ele é o sustentáculo de todas as coisas. Tudo que existe hoje é sustentado por Jesus, inclusive eu e você. E quando em Paulo fala lá em Atos 17, dizendo que nele nos movemos, existimos e respiramos, devemos isso a Cristo. Se você está aqui hoje, é porque Jesus Cristo permite você estar. Se você respira, é porque Ele é o fôlego que dá vida a você. Ele é a vida. Ele é isso. Ele tão somente é isso. Mas não somente isso, Ele também é a ressurreição, como Ele diz no capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí nós entendemos que nem a morte pode com esse Jesus. Nem a morte nos separa do Senhor, porque Ele é Senhor sobre ela também. É grande isso. Irmãos, isso que eu falei até agora foi as definições claras acerca de Jesus ou Cristo. Faltaria tempo de pensarmos nas demais coisas que é dita sobre Ele. Ele é o mediador da nova aliança. Isso quer dizer que é somente por meio dele que todos os benefícios da nova aliança vêm sobre nós. Ele é aquele que pode reconciliar-nos com Deus. Ele é o Redentor, aquele que nos redime. Ele nos compra com o seu precioso sangue. Somente Ele pode fazer isso. Ele nos compra, Ele paga por nós e liberta-nos. Ele é o nosso libertador. Ele tira o ser humano do pecado e do império das trevas, e Ele simplesmente apaga as suas transgressões, e Ele transporta-nos para o reino de Deus, e faz com que sejamos aceitos por Deus, amados por Deus. E nessa nova aliança em que Deus promete fazer o bem, nós agora estamos sobre a bênção de Deus. Somos bem-aventurados por causa de Cristo, desse Cristo, somente por causa dele. Ele é isso, tá bom? Ele tão somente é isso. E Ele também é quem repousa, ou nele repousam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento da ciência. É sobre Ele. Se alguém pensa em entender sobre física quântica, ele sabe tudo sobre isso, porque foi Ele que desenhou esta física quântica. Se alguém quer estudar sobre genética e acha até maravilhoso a ciência da genética, ele sabe muito mais do que nós, porque foi Ele que estabeleceu todas estas coisas. Se alguém estuda biologia, estuda os seres, o mais pequeno, o micro ser, e o maior que tiver,
Jesus sabe tudo sobre eles. Se alguém estuda o ser humano, o corpo humano, a ciência médica, e fica maravilhado com essa estrutura que nós somos, ele sabe tudo. Ele é tão sábio, ele é doutor em todo o conhecimento disto, que ele não precisa de bisturi para operar. Oh glória! Ele não precisa de medicamento para curar. Ele não precisa. Ele basta olhar para nós e dizer: eu quero, aleluia, eu quero, e você fica curado na hora. Porque Ele conhece você, foi Ele que te formou, Ele sabe tudo, Ele sabe todos os processos dos seus sistemas, de todos os seus sistemas dentro de você mesmo, da complexidade que você é. Ele sabe até a complexidade espiritual, aquela parte material dentro da nossa cabeça que se une ao cérebro e faz sensações chegarem até nós de alegria. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele é doutor nisso, Ele é plenamente sábio nisso. E quando a gente olha para os milagres que Ele realiza na Escritura, não ficamos assim admirados, extasiados, porque se alguém é um paralítico, Ele diz: levanta-te e anda. Oh glória! E o paralítico se levanta e anda, é porque ele sabe que pela sua palavra poderosa, os tendões são renovados, são regenerados, as células são refeitas, o sistema circulatório todo é curado, todas as coisas voltam ao normal, porque Ele é Senhor disto. Ele sabe o que faz, e Ele sabe o que diz, e quando é feito, é bem feito. É diferente dos outros e da ciência humana, que às vezes tentam nos remendar, e o remendo parece que ficou pior, ficou torto, alguma coisa assim, né? Desviou um pouquinho o osso, já ficou um lombo aparecendo, algo dessa natureza. Costura um couro, fica um negócio meio desajeitoso, tira os dentes, a gente fica meio amassado, mas quando Ele faz, está feito. Aleluia. Oh glória a Deus! Ele é assim, irmãos. Ele é o Cristo de Deus, Ele é o Messias, Ele é assim. Ele também é o nosso sumo sacerdote. Isso quer dizer que Ele está à destra de Deus neste momento, e Ele intercede por nós. Ele clama junto a Deus pela nossa vida. Isso também é magnífico. Se a oração de um justo pode muitos seus efeitos, imagine a oração de Jesus. Se a rainha da Inglaterra disse que temia mais John Knox de joelho do que um exército numeroso, muito mais é a oração de Jesus. Que quando a gente contempla nas páginas dos evangelhos e ouve Ele orando ao Pai, Ele simplesmente olha para o Pai e diz: Pai, eu sei que sempre me ouves. Eita glória a Deus! Se Ele, o Pai, sempre ouve a Jesus, então se Jesus apresentar alguma intercessão a nosso favor, Deus ouve, e Deus atende, e Deus opera. Oh aleluia! Porque este filho faz tudo o que agrada ao Pai, e confiou todas as coisas em suas mãos, e como foi dito na profecia de Isaías 53, eu darei muitos a Ele por sua herança, por causa de sua obra graciosa, e nós somos essa herança, nós somos o povo do Senhor Jesus Cristo, somos dele, e Ele cuida de nós, e Ele opera em nossa vida, porque Ele é assim, irmãos, Ele é desse jeito, e aí então Ele intercede por Deus, por nós, a nosso favor. E não somente isso, mas Ele também é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Isso significa que todo principado e potestade que possa existir no mundo, dobra-se e prostra-se aos seus pés. Prostra-se aos pés dele. Os reis da terra estão todos sobre a autoridade desse Cristo.
os espíritos invisíveis aos nossos olhos, todos eles estão debaixo da autoridade desse Cristo, e todos reconhecem isso. Quando você olha as páginas do Novo Testamento, quando você olha os evangelhos que contam realmente a história de Cristo, você percebe isso claramente. Tem um homem que está com um demônio, e este homem chega-se e olha para Jesus. Quando ele olha para Jesus, o demônio já reconhece e já se prostra. Ele não somente assim olha e sabe que é Jesus, ele reconhece, ele se prostra e adora ele, porque ele é o Filho de Deus, que tem toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Ele tem isso. E essa regência do Senhor não é somente sobre os seres, mas sobre tudo. Sobre tudo. Eu duvido existir alguém que fale para o vento parar de soprar, como ele. Eu duvido, não existe. Não existe. Porque aqueles discípulos, eles estavam naquele mar da Galileia, e de repente veio uma tempestade de vento. E o vento assolou aquele lago, e criou um tormento só para a vida dos discípulos. E o que é que ele faz? Fala para o vento: aquieta-te. E o vento lhe obedece. Fala para o mar: acalma-te. E aquele mar se acalma. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus por isso, irmãos. Aí você imagine alguém com tamanha autoridade, sendo o nosso Cristo, o nosso Messias, o ungido, o Senhor da nossa vida, ele tendo o controle sobre tudo. Se ele quiser, ele para o sol. E eu creio que quando Josué orou, ele parou a trajetória da terra, para dar vitória aos seus servos, porque ele tem autoridade sobre tudo. Ele fala e tudo lhe obedece. Quando ele chama as estrelas, todas elas se apresentam, porque ele é Senhor sobre tudo. Ele é Rei dos reis e é Senhor dos senhores, e tudo lhe obedece a voz. Esse é o nosso Cristo, é o nosso Jesus. E aí, irmãos, o que vamos fazer nós? O que nós devemos fazer, irmãos? Por que vocês não creem nele? Com uma fé bem fervorosa, olhando para o seu Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, que lhe deu a vida, que lhe libertou, que pagou a conta que você devia, para que você pertencesse a ele e fosse livre de verdade. O que fazer com esse Cristo, que está sempre disposto a revelar algo ao nosso coração, que nos alegra a alma? O que fazer desse Cristo, que ele é o próprio alimento para nós? Porque ele é. Ele é. E quem se alimenta dele não tem fome nem sede, sua alma é saciada, você tem paz, porque ele dá a paz, ele é a própria paz, ele deixa essa paz ao nosso coração, ele faz isso conosco. Olha, irmãos, a gente precisa levar uma peia de verdade, para atentar para esta verdade grandiosa, de que Jesus é o Cristo. E como eu disse a vocês, irmãos, não consigo abranger todas as coisas acerca desse Cristo, porque ele é sobreexcelente, ele é sublime, ele é o fenomenal. Entendeu? Ele é o fenomenal. Ele é o fenomenal. Compete a nós fazermos como Tomé, nos ajoelharmos, olhar para ele e adorá-lo, e crer nele, e amá-lo, e desejá-lo, anelar por sua presença junto a nós, fazermos um culto de adoração particular, você e ele, sozinho, lá no seu quarto, oh glória, chamando por ele,
Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso. Sua presença inundou este lugar. E na presença dele há plenitude de alegria. E a nossa alma sente. Você sente, eu sinto, você sente. Você já sentiu isso? Aquele fervor da sua presença junto a si. Ele chega e quando ele chega o negócio se transforma. Uma brisa suave entra. Alguns dão testemunho que há um cheiro de jardim perfumado diferente. E por quê? Porque ele chegou. O meu Senhor chegou, aleluia. Anda, e agora é diferente. E a nossa alma se regozija. E ele fala, e a gente se quebranta. E a vontade dele é fazer como canta Lauriette. Aquele hino sem palavras. Que eu não sei cantar, se eu soubesse cantar, eu ia cantar agora. Né? Sem palavras. Deixa eu ver se eu lembro um pedacinho dele. Com gemidos que não podem se expressar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá para viver sem sentir a Tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que para Te seguir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Oh glória! É assim que a gente sente Ele. É assim, quando Ele chega junto a nós, que a gente está ali orando, algo muda. E o Espírito Santo fala. E o nosso coração se quebranta. E se alegra. É alegria indizível para o crente a presença de Jesus. E a razão pela qual eu entendo a igreja hoje está muito fria é porque não está tendo comunhão com o Cristo. Não está tendo comunhão com esse Cristo. Está procurando se alegrar nas coisas terrenas e nunca vai encontrar alegria que satisfaça se não for em Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é. Ele é. E aí eu quero convidar você então a orar junto comigo, neste dia em que a gente está relembrando esta obra grandiosa do Senhor, pedir perdão ao nosso Senhor, porque às vezes trocamos Ele por bolotas deste mundo, e acabamos trazendo sofrimento à nossa vida e à nossa alma. Então vamos propor a nós nos arrependermos e buscarmos conhecer Jesus, o Cristo. Vamos ficar de pé um minuto e vamos orar. O Ministério de Louvor já se posiciona aqui, também os diáconos que vão servir a mesa.
Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, tenha misericórdia de nós. Porque não temos, ó Deus, buscado, Senhor, a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como deveríamos. Temos sido tardios, Senhor, e por isso nossa vida é assolada. A alegria, Senhor, não se estabelece, nossa força se esvai. Nos esforçamos e não chegamos a lugar nenhum. Porque tudo, Senhor, que for feito sem estarmos unidos a Ti, Senhor, é vão e não produz coisa alguma. Mas queremos nesta noite, Senhor, Te pedir perdão e voltarmos, ó Deus, ao nosso primeiro amor, a estar buscando conhecer a Ti, meu Senhor, e a estreitarmos cada vez mais, Senhor, a nossa comunhão contigo, pois somente Tu, ó Deus, pode verdadeiramente, Senhor, trazer vida, verdadeira vida a todos nós, nos conceder plenitude de alegria, Senhor, andar em lugares altos, estar mais perto do nosso Deus, ó Senhor, contemplar as grandezas celestiais em Cristo Jesus, e desfrutarmos, ó Deus, da maravilhosa paz que só o Senhor dá, além de sermos curados, restaurados e fortalecidos, porque o Senhor não mudou, Tu és o mesmo, e assim como no passado, Senhor, realizaste, Senhor, coisas grandiosas e graciosas, Senhor, ainda hoje Tu és capaz, e hoje, Senhor, nós cantamos sobre isso, e hoje cura, e liberta, e perdoa, e salva, e restaura, Ele faz todas as coisas, aleluia. Oh meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia desta igreja e deste povo, que tem andado, Senhor, à margem de Ti, Senhor, e tem apenas vindo, ó Deus, para que o Senhor possa dar livramento e abrir portas, Senhor, e atender aos desejos do coração de cada um, quando o Teu desejo, Senhor, é que nós venhamos a nos deleitar em Ti. Tu és a nossa porção. Apenas o Senhor, nada mais além do que o Senhor é a nossa porção. Então que o Senhor, ó Deus, possa transformar esta realidade em nosso meio, Senhor, e nos dar sede de Ti, nos dá sede por Ti, nos alimente, Senhor, seja o Senhor a saciar-nos, ó Deus, e não as coisas da presente era. E ao provarmos isso, ó Deus, possamos entrar entre os átrios com hinos de alegria, exaltando o Salvador das nossas vidas. Seja o Senhor bendito, Senhor, seja o Senhor glorificado para sempre e eternamente na vida de cada um de nós neste lugar. Assim eu te oro em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Podem sentar um minuto?